E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, né? A economia do Japão deve registrar forte recuperação da pandemia no final de 2021, tá? No final. A economia do Japão deve ter sua recuperação mais acentuada em décadas este ano, com consumo definido para aumentar no final de 2021, conforme o impacto da pandemia de coronavírus na economia como um todo diminui. A terceira maior economia do mundo deve crescer 3,42% no próximo ano fiscal, até março de 2022, após uma retração de 5,37% neste ano fiscal, de acordo com a previsão da média, de 35 economistas consultados pelo Centro de Pesquisa Econômica do Japão. Se a estimativa for confirmada, haverá uma reviravolta da pior contração para maior crescimento desde o exercício financeiro de 1995, quando a data comparativa se tornou disponível. Só vou fazer uma ressalva agora. Se você comparar o ano de 2021, dependendo com o ano de 2020, claro que vai dar um boom muito grande, porque os números vão estar baixos de um ano e o outro ano vai estar com um número alto, claro que vai dar um boom, né? Então nessa brincadeira, o que é? Números mascarados, tá? Para bom entendedor, né? No caso assim, para nós que gostamos de desenhar, para mostrar para as pessoas, são números mascarados, esse tipo de coisa. Mas sabe como é que é? Tem pessoas que são reticentes em relação a isso. De qualquer maneira, né? Da mesma forma que ele fala ali, no caso assim, se a estimativa for confirmada, haverá uma reviravolta da pior contração para o maior crescimento desde o exercício financeiro de 1995, quando a data comparativa se tornou disponível. Então, se você comparar que 2020 foi uma caca e 2021, principalmente que tem as Olimpíadas, né, que do jeito que está, as Olimpíadas vai continuar com ou sem coronavírus. Vai dar um boom econômico, claro. Então vai dar um crescimento, só que é um crescimento mascarado. Se você pegar um ano bom, comparar com outro ano bom, aí sim dá para você ter uma ideia de estimativa de crescimento realista. Mas pegar um ano podre para um ano bom, né, complicado. Mas continuando. O governo pretende trazer a economia de volta aos níveis pré-pandêmicos, com a ajuda de medidas de estímulo para o próximo ano fiscal. Mas economistas disseram que tal visão parece muito otimista e que um recente ressurgimento nas infecções com novas variantes de vírus emergentes poderia até mesmo travar a recuperação no início de 2021. Sim, com certeza, porque Tóquio e Saitama, Chiba, Kanagawa, né, se dependendo, eles vão diminuir o horário. Tá? O ministro já pediu para fechar mais cedo os comércios. Antes era 22 horas, agora são 20 horas. Então isso não vai dar uma retração? Lógico que vai dar uma retração. Comércios vão perder clientes. E nessa brincadeira toda já começa a travar a economia no Japão desde o início do ano. Não vai dar uma queda? Lógico que vai. Por isso que eu falo. Tem que tomar cuidado com números mascarados. Os gastos do consumidor devem ganhar impulso à medida que as vacinas do coronavírus estiverem disponíveis para o uso generalizado no verão e também receberão um impulso pontual se as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio adiadas acontecerem em julho, conforme planejado atualmente. A economia do Japão vai se beneficiar com o efeito da vacinação em todo o país, disse Atsushi Takeda, economista-chefe do Instituto de Pesquisa Itochu. Isso aí é fato. Por isso que eu falo, é mascarar números. Como o caso das Olimpíadas vai vir, que vai dar um impulso no consumismo muito grande, vai crescer. Isso é óbvio. O primeiro-ministro Yoshihide Suga prometeu adquirir vacinas suficientes para necessidades do país até o primeiro semestre de 2021. E o governo estima um crescimento de 4% no próximo ano fiscal. Sim, cadê? Cadê aqui? O Suga ele deixou um prospecto. O Japão pretende iniciar a vacinação contra o coronavírus no final de fevereiro. No caso assim, palavras do Suga. Tá? Então vamos ver se realmente vai acontecer.
né, nessa brincadeira toda. A economia doméstica encolheu um real anualizado de 29,2% no período de abril e junho em relação ao trimestre anterior, no caso do ano passado, possivelmente a maior contração já registrada desde 1955, de acordo com o governo. Aproximadamente, isso aí, ele fala nesse período porque foi o período do lockdown do Japão, tá, no ano passado. Aproximadamente um mês depois do estado de emergência declarado em abril passado, deixou muitos negócios quase paralisados, com gastos com viagens, restaurantes e compras caindo drasticamente em meio a pedidos para ficar em casa. Foi o que eu acabei de dizer ali. A economia se recuperou no trimestre seguinte, com um crescimento anualizado de 22,9%, conforme a atividade econômica reiniciou-se gradualmente. O produto interno bruto real do período de julho a setembro, totalizando 527,14 trilhões de ienes, o que dá 5,1 trilhões de dólares, em uma base anualizada, tá? É anual. Ultrapassou os 500,63 trilhões de ienes no trimestre anterior, embora ainda tivesse abaixo dos 545,72 trilhões de ienes em janeiro a março, antes do vírus viesse com impacto total na economia. Com o Japão mantendo o ímpeto de recuperação no último trimestre de 2020, né, foi o que aconteceu, os Jogos de Tóquio provavelmente oferecerão uma oportunidade para impulsionar os gastos este ano, disseram os economistas. Foi o que eu acabei de falar lá no começo, né? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, no mês passado, elevou sua previsão para o crescimento do Japão em 2021 para 2,3%, dizendo que os Jogos de Verão impulsionarão temporariamente o consumo. Foi o que eu acabei de dizer também. Então, jogando esses números, vai haver uma camuflada, sim. Só que depois que passar as Olimpíadas, só Deus sabe como é que vai ficar. O NLI Research Institute estimou em março que os jogos adiados transportariam uma demanda de 2 trilhões de ienes para o próximo ano fiscal. Takeda, da Itochu Research, disse que os jogos não apenas aumentarão os gastos pessoais, mas também fortalecerão a confiança do consumidor. Eles estão fazendo esse tipo de previsão, só que ninguém sabe como é que vai ficar realmente por causa do coronavírus. Se as vacinas vão resolver, se as vacinas não vão resolver, porque vai estar um aglomerado de gente. Vai estar aquele Tóquio e regiões ali, vai estar um formigueiro. Então a gente não sabe como é que vai ficar em relação ao coronavírus, porque é tudo muito cedo. Então talvez a vacina funcione, talvez a vacina não funcione, funcione para uns, não funcione para outros, e deu para vocês entenderem a ideia, né? Promover uma atmosfera em que tenhamos conseguido manter os jogos controlando a disseminação do vírus é importante para a economia, disse ele. Controle entre aspas, eu falo isso porque se agora muitas pessoas já não respeitam o uso da máscara e o uso do distanciamento social, você já imaginou depois que tomar vacina? Depois que tomar vacina, o pessoal, não vou usar mais máscara não. E se ela virar um assintomático e sair espalhando vírus para tudo quanto é lado? Deu para vocês terem ideia, né? Um pouco da coisa, como é que pode ser. Se as vacinas contra o coronavírus forem disponibilizadas conforme o esperado, as empresas de serviços como entretenimento, transporte e empresas de viagens estarão entre os setores que colherão benefícios significativos, disse Toshihiro Nakahama, economista-chefe do Daiichi Life Research Institute. Bom, isso é fato, né? Porque a galera vai relaxar e vai começar a aproveitar um pouco mais a vida. Mas não dá para levar isso a ferro e fogo agora que ele está falando, porque tem que ver a questão do coronavírus, como é que vai ficar. Se realmente a vacina funcionar e a coisa pegar, aí sim a coisa vai deslanchar. Só que não dá para a gente esquecer que a vacina tem um prazo de imunidade, no caso um prazo de validade. Ninguém sabe quanto é. E depois, como é que vai ficar, né? Se começar a dar um boom de infecções de novo, ou seja lá o que for, né? Ninguém sabe.
O consumo doméstico no setor de serviços pode se normalizar na segunda metade do ano, com a remoção das restrições à mobilidade humana e ao contato pessoal, disse Nagahama. Porque alguma restrição vai ter que ser retirada, principalmente no tempo das Olimpíadas, né? Porque senão os ganhos de Tóquio das Olimpíadas vão ficar muito aquém da expectativa e eles querem muito além, né? Então eles vão ter que retirar um bocado das restrições que existem, isso é fato. E além que a outra metade que não for retirada, as pessoas não vão respeitar também, como eu acabei de falar nos vídeos que eu vi em relação ao supermercado que eu fui, no caso do Costco, né? Respeito zero. Então nessa brincadeira toda, sabe como é que é, né? Se, por outro lado, a vacinação atrasar, prejudicaria os esforços do país para sediar os Jogos e o consumo do setor de serviços continuaria estagnado, acrescentou. O cenário de recuperação pode ser complicado devido ao número de recortes de novos casos de vírus relatados em novembro. O Japão confirmou mais de 230 mil infecções, com a contagem de casos diários chegando a 4 mil pela primeira vez na quinta-feira da semana passada. Pedidos foram emitidos novamente recentemente para redução de horário comercial em estabelecimentos que servem bebidas alcoólicas e evitar passeios não essenciais. O governo suspendeu no mês passado seu programa nacional de subsídios a viagens, no caso a campanha Go to Travel, durante o feriado do ano passado. Foi a primeira suspensão da campanha desde o lançamento em julho do ano passado para estimular a demanda por viagens domésticas. Essas medidas antivírus aumentam as incertezas juntamente com o impacto lento da pandemia sobre o emprego, a renda, disseram alguns economistas. Se as infecções por vírus continuarem se espalhando, as empresas terão que se preparar para ganhos prolongados e pobres, disse Shinichiro Kobayashi, economista sênior da Mitsubishi UFJ Research and Consulting. Eles podem ter que ajustar suas folhas de pagamento, cortar salários e, no pior dos casos, alguns podem não ter escolha a não ser ir à falência. Ele previu que a economia contrairá 0,5% real anualizado no período de janeiro a março de 2021. Então dá para você ter ideia que de janeiro a março, o Japão não vai crescer, muito pelo contrário, vai diminuir, né? Uma contração, né, de 0,5% real anualizado. Dá para vocês terem ideia do impacto, porque quando é falado isso, é em âmbito nacional, tá? Então não é só aqui e ali, quando se fala em japonês, achikochi, né? É tudo. Então dá para vocês terem uma ideia de como a coisa vai pegar. Por isso que eu sempre falei, né, nos vídeos, e ressalvo agora, reforço isso. Para você que pretende vir do Brasil para cá, trabalhar no Japão, traga uma reserva, porque você nunca sabe o que pode acontecer. E essa época do ano é uma época meio fraca, tá? Para contratação. Enquanto vai continuar fraco até mais ou menos abril, março, mais ou menos essa data. É que quando as firmas começam a renovar acho que é março, se eu não estou enganado, quando as firmas começam a renovar os contratos, é quando termina o ano fiscal. É igual ao Japão, o ano fiscal vai até março, as empresas também seguem essa linha. Aí depois que começa a renovação de contratos, né, com as empresas de prestação de serviço, produtos, etc., aí eles têm uma noção, né, do que eles precisam fazer. E nessa brincadeira começa as contratações. Claro que agora, nessa época do ano, tem contratações? Tem, para repor os perdidos, as pessoas que acabam saindo ou que se aposentam, mas é muito menor. E agora, com a época de coronavírus, é menor ainda. Então, para você que vem para cá trabalhar, traga um dinheiro a mais, se você puder, para a reserva, porque você nunca sabe o que acontece. Principalmente que esse ano o inverno está mais rigoroso do que o ano passado. Já houve bastante neve, o frio está intenso, eu estou de regatinha assim por causa do ar-condicionado, mas está muito frio, tá? Vocês podem ter certeza que está muito frio. E isso acaba, como é que se diz? Implicando
mais gastos das pessoas, porque tem que, dependendo, se você não morar onde não tiver ar-condicionado, você tem que comprar querosene, né? Porque você vai ter que comprar um aquecedor a querosene, porque não dá para ficar dentro de casa, né? Mesmo que você coloque roupas de frio, seu rosto ainda vai estar sendo fustigado pelo frio. E é uma coisa assim, realmente desagradável, tá? Mas, além que se você, nesse meio termo aqui, você pode vir para cá trabalhar, e pode ser que a firma não se adapte a você, ou você não se adapte à firma e tenha que mudar de emprego. E agora não está muito fácil para encontrar emprego. Emprego tem, está tendo, mas não daquela forma antes da pandemia, que estava sobrando vagas. Tá? Ainda está meio complicado de achar vagas de emprego. Então, às vezes, você pode não conseguir vaga rápido e não conseguir mudar de emprego rápido, e você precisa se alimentar. Dependendo do local, você vai ter que pagar a mudança. E aí? Né? Então, são gastos imprevistos, tá? Então pense bem, né? E uma dica, né? Não estou ganhando jabá nenhum para falar dessa empresa, mas é uma das empresas que atualmente, né, de acordo com o prospecto do governo e nessa situação geral que está tendo vagas de emprego, é a Murata, tá? Para você que pretende vir nessa época do ano meio complicada, Murata é uma boa solução, porque ela costuma dar uma certa estabilidade, mas é aquilo que eu falo, né, para você. Talvez seu modo de agir não condiza com a empresa, ou da mesma forma que o modo de agir da empresa não condiz com você. Então, às vezes pode acontecer de você ter que sair da empresa, ou não. Se caso você consiga ficar, essa é um bom lugar para você ter uma certa estabilidade, até juntar um dinheirinho para poder mudar de emprego, se você resolver mudar. Se não, é complicado, mas é uma das melhores empresas atualmente para você conseguir vir e ter uma certa segurança. Claro que vai ter que engolir um pouco de sapos e cobras assim, né? Cobras e lagartos, né? Mas de qualquer maneira, né, é melhor você engolir um pouco e ter seu teto, ter seu ganha-pão, do que ficar na rua da amargura, principalmente nesse frio miserável que está aí fora hoje, né? Atualmente, que vai até final de abril, né? Até meados de abril para final ainda vai estar frio, né? Só que é um frio mais ou menos. Dezembro, janeiro, fevereiro, o bicho pega. Começou a entrar abril, aí já começa a dar uma mudadinha, né? Aí vai gradual, mas até lá é um frio miserável. Mas minha recomendação sempre é: quer vir para o Japão trabalhar, venha na época do verão, porque você vai ter o verão inteiro para se adaptar financeiramente, para você ter condições de comprar as coisas no inverno. Porque casacos terão que ser comprados, porque os casacos do Brasil não aguentam aqui, isso é fato. Então você vai ter que comprar casacos, calças, aquecedores, dependendo, e uma série de outras coisas. E o gasto acaba ficando um pouco mais alto que o normal, né? Então, mas cada cabeça sua sentença, né? Esse é meu ponto de vista. Mas é isso aí, né, família? Então, um abraço, até o próximo vídeo.